estamos vivendo uma época em que o Senhor ainda está chamando homens e mulheres para fazer a diferença neste mundo. Não labutando humanamente, não labutando terrenamente, mas para serem instrumentos de Deus poderosamente usados para expressar a bondade, o amor e a palavra de Deus. Deus está chamando e você pode ser um chamado de Deus. Sabe, a voz do Senhor pode estar ecoando dentro do teu coração. Aleluia, de uma forma tremenda, e você ainda não atentou para isso, mas que essa palavra, Deus fale ao seu coração poderosamente. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, amém? Eu sou o pastor Luiz Augusto, esse é o canal do Bom Dia Vida, que tem a finalidade de trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então, hoje, eu quero falar sobre o seguinte tema, escute, o Senhor está chamando. Eu quero usar 1 Samuel 3, do 1 ao 10, falando sobre a vida de Samuel, quando pequenininho ainda, novo, recebendo o seu chamado. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas hoje, inscreva-se no canal. Se você não gostar, depois você sai. É fácil, não paga nada. Faça isso agora, porque depois muitas pessoas esquecem. E a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos, as nossas mensagens, que são postadas de segunda a sexta-feira, ainda não se inscreveram no canal. Amém? Dito isso, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10, a Bíblia diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. E as visões também eram muito raras. Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. Se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Que maravilha, né, meu amado? Que maravilha, que coisa maravilhosa. Deus estava aqui falando e chamando o menino que? Samuel. Deixa eu beber uma aguinha. Sabe, o nascimento de Samuel já foi um milagre. Né? Porque você sabe, Ana não podia gerar. A madre estava fechada. E em momento algum ela culpou Deus, porque o texto vai dizer que Deus fechou a madre de Ana. Não diz que foi o diabo, não diz que era uma doença, diz que Deus fechou. Mas ela não culpou Deus, pelo contrário, ela se humilhou e buscou a Deus, porque ela queria tanto gerar algo no Senhor. E não era para ela. Eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso. Tantas pessoas querem gerar algo para elas mesmas. Mas assim como Deus gerou algo, não para ele, mas para nós, que foi a salvação na cruz do Calvário, porque Jesus não precisava ser salvo. Ele veio à terra, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem em semelhança a mim e você, padecendo por todas as necessidades que você e eu padecemos, e enfrentou a morte na cruz para gerar para você e para mim uma salvação. Mas ele não precisava. Por que ele foi morto? Porque ele assumiu o seu e o meu pecado, porque o salário do pecado é a morte.
E como Jesus não tinha pecado, a morte não podia tragá-lo. Mas ele assume o seu pecado, ele assume o meu pecado, se fazendo pecador, e a morte pode tragá-lo. Ana fala: Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho varão, eu darei ele ao Senhor. Meu Deus, ela não podia ter nenhum filho. E talvez aquele fosse o último, o único que ela poderia ter. E ela pede com a disposição de abrir mão. Ela quer gerar para devolver ao Senhor. Esse é o princípio que nós precisamos aprender. Gerar alguma coisa para devolver ao Senhor. E quando assim nós fazemos, o que Deus fez com Ana? Abriu-lhe a madre. Ele deu mais 6 ou 7 filhos, não lembro agora de cabeça. Porque ela abriu mão daquilo que talvez fosse a única coisa que ela tinha. Mas vamos lá, o milagre dele é o quê? O nascimento dele é um milagre. Ana queria um filho para entregar ao Senhor, e Deus entrega. Então veja bem, quantas mães entregam seus filhos? Quantos? Só que muitas mães entregam filhos em lugares errados. Sabe, olha, quando você vai pesquisar, algumas mães entregam os filhos à prostituição. Você pesquisa na Índia, dos 4 a 10 anos, as crianças são entregues para a prostituição, tamanha é a miséria. Alguns entregam os filhos ao vício. Aqui no norte, no Vale do Jequitinhonha, um lugar muito pobre aqui em Minas Gerais, as crianças não têm o que comer, então as mães embebedam as crianças para que elas possam dormir, e as crianças se tornam viciadas no álcool bem cedo. É triste, né? Alguns entregam ao mundo em busca de fama. A criança começa a despontar um talento desde cedo. A mãe pega essa criança e começa a ver nessa criança uma geração de renda e empurra essa criança, sabe, para uma vida que ela não deveria estar vivendo ainda com a idade que ela tem. Em busca de fama e dinheiro. Algumas mães entregam seus filhos a demônios, consagrando eles à entidade. Mas louvamos a Deus que algumas mães ainda entregam seus filhos ao Senhor, consagrando eles a Deus, colocando eles nas mãos de Deus. Então eu li com você, versículo 1, naquele tempo a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Nós estamos falando do povo de Deus, de um sacerdote que vivia no templo. Uma criança foi colocada lá. Ele devia estar agora com mais ou menos 11, 12 anos, Samuel. O sacerdote estava perdendo a visão. A Bíblia diz que a palavra era rara e as visões não eram frequentes. O que era a palavra? A palavra é igual profecia. Ah, pastor, mas hoje tem muita profecia. Esse que eu te digo, não estou falando dessa profecia. Eu não estou falando do dom de profecia. Eu estou falando da verdadeira profecia. Não é, pastor? Não é a mesma coisa? Não. Lembra quando Deus pega o profeta e leva ele no vale de ossos secos? E Deus pergunta ao profeta: pode esse vale retornar à vida? E o profeta fala: não sei, tu que sabe. Deus fala para ele: então você vai, profetiza a minha palavra e diga a esses ossos secos retornem à vida. Assim diz o Senhor. Profetiza a minha palavra. Qual é a verdadeira profecia? A palavra de Deus. Então diz que naquele tempo a palavra era rara. A profecia era rara. Não é diferente hoje. Em muitos púlpitos faltam a profecia maior que a palavra. Nós ouvimos muita encheção de linguiça no púlpito, muita pregação que vai mexendo no ego do homem, dizendo: você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo outro, você vai prosperar ali, você vai prosperar lá. Mas nós não vemos a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Profecia maior da palavra de Deus. Prega-se bens, carros, tudo que é material. Entrega-se aqui, entrega-se lá, fala-se de tudo.
política e mais não sei o que, mais não sei o que lá, governo humano, mas a palavra verdadeira não. Outros cultos, amado, cantam, 1 hora e meia, quase 2 horas de louvor, e quando vai se pregar a palavra, 10 minutinhos para a palavra. Aquilo que você gasta mais tempo, aquilo que você investe mais tempo, é o que deve ser mais prioridade para você. Se não for, está errado. Quando nós investimos mais tempo no celular, jogando ou assistindo série, e menos tempo em Deus, nas coisas de Deus, nós estamos dizendo, sabe o quê? Que o celular, que o jogo, que as séries são mais importantes do que Deus. É isso mesmo. Palavra, pregação. Aqui no Bom Dia Vida, você não tem encheção de linguiça. Aqui no Bom Dia Vida, você não tem esse que você vai receber, esse que eu te digo, ó, coloca o Pix aí que eu vou profetizar para você. Aqui não tem isso. Aqui no Bom Dia Vida, você não vai encontrar, sabe o quê? Um Pixzinho, um QR Code para você ofertar no programa. Para você ajudar a manter esse programa. Você não vai ver isso. Você não vai ver eu te pedindo dinheiro, te pedindo oferta. Você não vai ver isso. Nas lives da casa de oração, no culto que a gente faz, lá no Facebook, você não vai ver um QR Code para você ofertar. Você não vai ver um Pix para você colocar uma oferta. Pastor, você é contra? Não, isso é bíblico. Mas eu não trabalho desse jeito. Você pode ouvir uma palavra de oferta. Você pode ouvir uma palavra, se Deus colocar no meu coração, para falar que você deve ser fiel, sim, e você já sabe disso. Mas vai ser muito difícil. Porque antes de falar isso, instigar você para começar a ter um relacionamento com Deus, para poder receber de Deus coisas materiais, Deus vai me mover para falar com você do pecado. Que nós precisamos largar, da sujeira que a gente precisa lavar rir da nossa casa, do nosso tapete. Que a gente precisa acender a lâmpada da nossa casa para procurar a dáctima que nós perdemos dentro de casa. As visões, a profecia, a palavra era o que? Estava se acabando, era rara. Não é diferente de hoje. Mas louvamos a Deus porque Amós 4, versículo número 12 diz que prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu teu Deus. Sabe que eu entendo que nós temos que estar preparados porque Ele está voltando. Jesus está voltando. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Ele está voltando, amado. E que eu e você temos que nos preparar não é para ganhar mais bens. O que eu e você temos que nos preparar não é para ter mais casa, mais dinheiro, salário melhor. Nós temos que nos preparar para encontrar com Ele. Porque quando a gente encontrar com Ele, vai falar para você e para mim, mostra-me suas mãos. Sabe, eu não quero ouvir aquela palavra, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Mas eu quero ouvir, vinde, bendito meu Pai, e possuir por herança, o reino está preparado desde a fundação do mundo para vós, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, aleluia, me deste de beber, frio, me cobriste, preso, me visitaste. Eu quero ouvir essa palavra. Senhor, quando fizemos isto, quando fez a um dos meus pequeninos, fez a mim. É fazer o bem sem olhar a quem. De que adianta, meu amado, eu ensinar você a ganhar dinheiro, dizer, ó, dá 100 que Deus vai te dar 1000, ser fiel aqui, e não ensinar você a perseverar no caminho da perseverança da salvação, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o final será salvo. Porque vem muita tribulação sobre a sua vida, amado, e o dinheiro não vai ajudar você a sair da tribulação. Vem muita luta sobre a sua vida e perseguição, e o dinheiro não vai te ajudar a se sustentar na perseguição, na luta e na tribulação. Mas o alimento verdadeiro, a palavra verdadeira, vai tornar você um homem, uma mulher forte e firme no Senhor, porque você vai saber que no mundo você vai ter aflição. Você vai saber que você vai passar pelas águas, Ele vai estar contigo, vai passar pelo fogo, Ele vai estar com você. Você vai saber, meu amado, que você pode ser jogado numa fornalha e Deus não é obrigado a livrar você dela, você pode morrer queimado, mas você vai estar do outro lado com o Senhor, porque você vai cantar o hino da vitória. Esse hino da vitória não é porque você ganhou uma casa nova, um carro novo, não, é porque você venceu, chegou lá na presença do Senhor, lá calabandarabasúbia.
Oh, Paulo estava lá para ser morto e ele cantou o hino da vitória. Ele falou: acabei a carreira, guardei a fé. Acabei a carreira, guardei a fé. As tribulações não roubaram a minha fé. As perseguições não roubaram a minha fé. Eu estava firmado na palavra verdadeira que é Cristo Jesus. Que a palavra é uma pessoa, é Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pedro, tão firmado, depois que se converte, porque antes de se converter, ele curou, libertou, teve visões, revelações tremendas, mas negou a Cristo. Depois ele se converte. Quando ele se converte, ele não anda mais armado, amado, com a espada na cintura para arrancar a orelha do primeiro que tentar prender ele. Quando ele se converte e alguém vai prendê-lo, ele estende a mão e fala: pode me levar. Quando ele se converte, ele não labuta mais as causas dele, ele labuta as causas do seu Senhor. Quando ele se converte, ele passa a apacentar não as ovelhas dele, mas as ovelhas do Senhor que ele amava, e passa a fazer isso por amor ao Senhor, sem querer nada em troca. Oh, la calabandarábia. Sabe, você consegue entender isso? O Senhor está chamando homens e mulheres que queiram labutar por Ele fervorosamente, mas na medida certa e com armas corretas. As visões, o que eram as visões? As visões eram raras. A atitude da pessoa em receber e aplicar a verdade revelada, evitando assim de pecar. Visões era isso. Não é isso, eu tive uma visão, sabe? Estava orando aqui, Deus me mostrou um anjo com uma asa enorme, e aquilo, outro. Não, não é esse tipo de visão. É ganhar, quando a palavra é pregada, ministrada, ela atinge o seu coração, ela te dá uma visão. E você precisa ganhar a visão dessa palavra na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que quando a palavra é liberada, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo por qual ela apraz. É como a chuva, ele compara com a chuva cai na terra e encharca a terra. E faz a semente botar. Você não vê a semente brotando, mas embaixo da terra a semente já está brotando. E o que acontece quando eu e você ganhamos a visão de Deus? Não aconteceu nada ainda, humanamente falando, terrenamente, mas dentro da visão de Deus, daquela palavra que gerou em nós a visão, nós já estamos vendo aquilo que Deus preparou e vai fazer. Você consegue entender? Consegue compreender isso, querido? Você consegue amadurecer para isso? Olha o quanto estamos longe, olha quanta confusão nós temos na vida, na mente, por causa de coisas que foram entrando na igreja, nós fomos achando bonito, legal. E é por isso que a igreja anda atrás dessas profecias que não estão se cumprindo, porque são profecias do homem, do coração do homem. Não é de Deus. Porque as de Deus se cumprem, já acontece. Eu quero orar com você. Mas eu quero continuar na manhã, falar com você sobre o Senhor está chamando. E Ele está chamando você. É por isso que você está diante desse vídeo. É por isso que esse vídeo bateu aí no seu celular, bateu aí no seu computador, no seu laptop. Sabe? É por isso que Deus fez esse vídeo chegar até você, porque Ele está chamando você para uma realidade, aleluia, na sua vida espiritual. Bendito e eterno Deus, Pai Santo, amado, te louvamos, te glorificamos. Tu és o Senhor absoluto. Muito obrigado. Abençoe meu irmão, minha irmã, que está recebendo essa palavra. Que ela fale poderosamente ao coração dele. Que ela entre de forma tremenda e poderosa, alcançando, transformando, operando milagres e fazendo o seu nome ser glorificado para a glória e honra do seu nome. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amado, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você. Estamos falando sobre chamado, meu querido. Usando a vida do pequeno Samuel, quando ele foi entregue lá no templo, lá para ficar com Eli, sacerdote, que o criou e Deus assim o chamou de uma maneira tremenda e poderosa. Eu tenho certeza que hoje Deus vai continuar a falar contigo. Então, versículos de número 2 e 3 de 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia diz assim: certo dia, estando deitado no lugar
acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, olha só que coisa maravilhosa. Vamos entender aqui. Eles estavam aqui deitados. E deitados aonde? Em lugares diferentes. Eli era o sacerdote. E a Bíblia diz que os olhos de Eli, a sua visão estava escurecendo. Ele estava perdendo a visão. É claro que era uma visão natural, mas nós entendemos espiritualmente. Ele também estava perdendo a sua visão espiritual. E ele estava deitado aonde? A Bíblia diz que Eli estava deitado no lugar acostumado. Não era à toa que ele estava perdendo a sua visão. Esse é o grande problema do cristão, meu amado. Nós acabamos acostumando com as coisas. É por isso que Deus não nos deixa parado muito tempo. Lembra quando Deus tirou Israel do Egito, eles tinham que caminhar na terra prometida? A Bíblia diz que quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Deus estava sempre fazendo com que eles estivessem se locomovendo, não ficando parado muito tempo no lugar, porque nós acabamos nos acostumando com aquelas circunstâncias e com aquela situação. Tem gente que está falando que vai mudar há 20 anos e não muda, porque ela achou um lugar cômodo e ficou parado ali. Eli estava deitado nesse lugar, acostumado a deitar ali, acostumado com as circunstâncias, acostumado com a situação. Seus filhos faziam o que queriam e ele acostumou com aquilo. Ele não falava mais com os meninos, ele não chamava mais atenção, não disciplinava mais, deixava Deus danar, porque ele acostumou com a circunstância, com a situação. E por isso, a sua visão espiritual foi se perdendo. Ele vai se distanciando de Deus. Não é que Deus se distancie dele, mas ele vai se distanciando de Deus. Samuel deita onde? No templo, próximo da arca. Amado, a arca era o lugar onde Deus manifestava a sua glória. Lembra que eles vão para a guerra e manda levar a arca? Lembra que Davi vai buscar a arca, porque Davi fala, eu não posso reinar sem a presença de Deus. E Davi queria a arca não para ele, mas para que todo Israel fosse abençoado com a presença de Deus. E mesmo quando o homem inocente morre, Davi não desiste, ele procura saber como faz para trazer a arca. Samuel está deitado perto da arca. O que eu entendo deitado perto da arca? Samuel buscava a intimidade com Deus. Esse é o meu e o seu problema. Nós chegamos num patamar que nós paramos de buscar intimidade com Deus. Nós não queremos crescer mais ou nos aprofundar mais em intimidade com Deus. Samuel não. Ele vai dormir próximo da arca, buscando intimidade. Isso era antes das lâmpadas se apagarem. De madrugada. A Bíblia diz, amado, que nós devemos buscar a Deus de madrugada, porque os que o buscam encontram. Sabe, madrugada também simboliza tempo difícil, um momento tubuloso da nossa vida. O choro pode durar uma noite. Buscar a Deus antes que as lâmpadas se apaguem. Significa buscar a Deus antes que o entendimento se apague. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos encontrá-lo. Isaías fala isso. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Pastor, mas é cansativo? É. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer se revelar a você. Deus quer se mostrar a você. Deus quer se revelar a você quem Ele é, como Ele é, o que Ele tem com você, o que Ele tem comigo. Mas nós precisamos buscar. Só que a gente terceiriza isso. É ou não é verdade? Quantas pessoas estão atrás de uma revelação, de uma profecia, para que alguém fale para ela o que Deus tem com ela? Para que alguém revele para ela qual é o propósito, qual é o trabalho, o que Deus tem com ela, qual é o chamado dela. Quando, na verdade, esse é um serviço que a gente não pode terceirizar, é pessoal.
É você buscar intimidade com Deus, para que Deus revele a você aquilo que Ele tem na sua vida. Antes da lâmpada apagar, o que acontece? Deus chamou Samuel. Ele ouviu Deus. Ele não conhecia Deus, mas ele ouviu Deus. Eu entendo que eu posso ouvir Deus sem conhecer. Eu entendo que Deus pode me chamar sem conhecer. Porque Ele é Deus. E quando Ele me chama e eu escuto, Ele vai se dar a revelar, Ele vai se revelar a mim e a você. Mas eu tenho que estar no lugar certo, na posição certa. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é em qualquer lugar. Todo mundo que Deus chamou estava no lugar apropriado, fazendo alguma coisa para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, meu amado, minha amada, você tem esse chamado. Eu tenho esse chamado. Deus está a nos chamar. Nunca foi uma época tão propícia, aonde Deus está a chamar os seus para glorificar o seu nome através da vida deles nos tempos atuais. Onde a igreja vai precisar amar e manifestar o amor de Deus. Aleluia! Por toda a terra. E é você que Ele quer usar, é a mim que Ele quer usar, é a nós que Ele quer usar. Quero orar com você, continuar com você amanhã essa mensagem. Bendito Deus, Pai Santo, amado, te louvamos, glorificamos o teu santo nome, porque tu és Deus poderoso sobre toda a terra. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Derrama sobre ele graça, glória, unção, poder. Faça com que o seu nome seja glorificado na vida dele, de uma forma tremenda e poderosa. Porque tu és o Deus poderoso das nossas vidas. Aquele que nos comprou com o teu sangue na cruz e nos chamou, está a nos chamar, como chamou Samuel. Então, desperta-nos, ó Deus, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você. Pode alguém servir a Deus sem conhecê-lo? Será que pode ou não pode? Vamos ver isso nessa mensagem, na continuação do tema Deus está chamando, usando a vida do profeta Samuel. Amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 3, a Bíblia diz assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Glória a Deus. Antes, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Se você tem ouvido as mensagens, tem sido tocado por Deus, tem gostado, inscreva-se no canal, nos ajude a crescer e a compartilhar as mensagens do Evangelho de Deus. Seja um pregador, compartilhando os áudios, as mensagens, os vídeos aqui do Bom Dia Vida. Amém? A você que é inscrito, meu muito obrigado pela sua parceria. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de assistir o vídeo até o final, é muito importante que você assista o vídeo, né? No decorrer dele. Amém? Vamos embora? Vamos seguir? Então, Samuel servia a Deus, mas não conhecia Deus. Eu abri o vídeo fazendo uma pergunta. É possível servir a Deus sem conhecê-lo? Sim, é possível servir a Deus sem conhecê-lo. Vamos dar um exemplo natural. Você trabalha numa empresa. Você trabalha no departamento lá embaixo, mas você não conhece o dono da empresa. Você está servindo quem? O dono da empresa, mas você não conhece ele. Não que a igreja seja uma empresa, não é isso que eu estou dizendo. Preste atenção. Não vai dizer, o pastor Luiz falou que a igreja é uma empresa. Não, não é isso. Eu estou dando um exemplo que você pode servir a Deus sem conhecer a Deus. Quantas pessoas trabalham na igreja, na denominação, conhece o pastor local, conhece o líder da denominação, mas não conhece o verdadeiro Deus. Porque o relacionamento dela com Deus está firmado no trabalho e não numa intimidade. E Deus não quer um relacionamento com você, comigo, firmado no trabalho. Ele quer um relacionamento comigo, com você, firmado numa intimidade. Escute, quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos uma aliança com Ele. Aliança na Bíblia fala de casamento. Essa aliança representa que eu estou casado com a Flávia, a minha esposa, há 25 anos, louvado seja Deus por isso. Quando eu me batizo, eu estou dando um testemunho público, é a festa do meu casamento com Cristo.
Eu fiz uma aliança com ele. É isso que a ceia representa, é isso que o sangue de Jesus representa. É o sangue da nova aliança. Então, escute. Se eu estou casando e tendo automaticamente depois intimidade com ele, eu estou servindo a ele porque eu conheço. Agora, se eu não tenho intimidade, eu não conheço. Eu sirvo sem conhecer, eu sirvo por trabalhar. A Bíblia é clara, eu li com você, Samuel ainda não conhecia a Deus. Samuel estava onde? No templo, fazendo o quê? Servindo, arrumando, limpando, trabalhando, tratando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas ele ainda não conhecia Deus, a palavra de Deus ainda não tinha sido o quê? Manifestada a ele. Quantos estão servindo Deus assim? E por isso se cansam, e por isso se afadigam, e por isso ficam amargurados, porque se decepcionam com homens, porque o homem é falho, falha e erra. Mas quando você está servindo a Deus, o homem não te decepciona, ainda que ele erre. Você não culpa a igreja. Você entende o que é denominação e o que é ser corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo, servo do Senhor Jesus. Samuel estava no templo. Tem, aleluia, tempo de cristão, amado, não diz nada. Sabe? Eu estou na igreja há 20 anos. Conhece o dono da igreja? Não é o dono que está no papel, no contrato. Não é o dono do salão. Não é o presidente da denominação. Conhece aquele que morreu na cruz e deu a sua vida para que a noiva nascesse? Esse, conhece ele. As suas atitudes vão mostrar se você conhece ou não. Nós vamos colocar um vídeo no ar amanhã que fala sobre isso, amado. Tem muito cristão, muito pastor, muita pastora dizendo que não vai orar mais por pessoas que votaram em candidato contrário ao dela. Isso é um absurdo. Isso são ações de pessoas que dizem não conhecer a Deus. Mas vou deixar para falar no vídeo de amanhã. Eu não quero sair daqui. Então, escute. Ter tempo de igreja não significa conhecer a Deus. Só servir humanamente falando também não quer dizer que eu conheço a Deus. Hein? Por quê? Lembra quando Jesus fala, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, ele fala, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome fizemos isso. Em teu nome fizemos aquilo. E ele vai falar, quando eu estive doente, não me visitaste. Quando eu estive com fome, não me deste de comer. E quando foi, Senhor, que te vimos doente, com fome, não fizemos. Quando você não fez para um dos meus pequeninos. Caímos naquele versículo que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Precisamos conhecer muito o nosso Senhor. A igreja se afastou demais disso. E ela precisa voltar a isso. E no meu entendimento, na minha compreensão, o que tem acontecido nos tempos atuais é para que a igreja volte a isso. Deus está a chamar. Deus chama. Foi como ministrei na igreja esses dias. Os 2 vídeos do Senhor, vinde a mim e vinde após mim. Tem muita gente que só quer ouvir a mim. Mas nós não podemos parar no vinde a mim. Nós temos que ir no vinde após mim. O vinde após mim que faz conhecer a Cristo. O vinde após mim que faz entregar a sua vida. O vinde após mim que faz renunciar à sua vontade e o seu querer. O vinde após mim tem entrega. O vinde após mim tem submissão à vontade de Deus. O vinde após mim tem amor transbordando em você. Aleluia, glória a Deus. Sabe, não conhecer, não ter a palavra revelada, não impediu Deus de chamar Samuel. Isso é tremendo.
Sabe, nós não precisamos primeiro conhecer Deus, nós precisamos primeiro ter uma revelação, precisamos primeiro, sabe, fazer cair chuva do céu para Deus nos chamar. Não precisamos mostrar nada para Deus nos chamar. Nada que você mostre para Deus vai impressionar Deus, bonitão. Deus é Deus, cara. O cara criou tudo do nada. Hã? Como é que eu acho que eu vou fazer 50 embaixadas e vou impressionar? Eu vou fazer as águas pararem, eu vou impressionar. Não vou. Eu vou cantar no oitavo acima, eu vou impressionar Deus, eu vou pregar para multidões, vai impressionar. Não vai, querido. Nada disso impediu Deus de chamar Samuel. Samuel estava no templo. Nada impede de Deus chamar você. A questão é, você está pronto para ouvir o chamado de Deus? Porque você precisa entender uma coisa, Samuel nasceu para conhecer Deus e transformar a sua geração. E você também. E eu também. Nascemos com propósito. Nós não nascemos sem propósito. Nós nascemos com propósito. Deus tem propósito em nossa vida. Por isso nós nascemos. Samuel nasceu com o propósito de conhecer a Deus. Não foi isso que orou, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu darei a ti, ele será teu servo, ele vai te servir. E ela só tinha nada. A madre estava fechada, não podia ter filhos, mas ela queria apenas gerar alguma coisa para entregar para Deus. Isso é tremendo. Então Samuel tinha um propósito, servir a Deus com excelência e transformar e impactar a sua geração. Você também. Deus está chamando. Ouça a voz dele ecoar no teu coração. Ouça a voz dele ecoar em você agora, hoje, através dessa mensagem. Deus está a te chamar. Eu quero orar com você, meu amado, minha amada, nesse momento. Sabe, você tem um chamado e você tem abrogado esse chamado. Você tem um chamado e você tem colocado de lado. Pastor, não dá, é perseguição, é luta. É isso mesmo, tem tudo isso. Mas você tem a garantia da presença dele com você. Você tem a garantia da presença do Espírito Santo com você, te fortalecendo, te ajudando a continuar a caminhar. E Deus quer se manifestar através da sua vida e do seu chamado. O que eu faço, pastor? Eu estou sentindo algo aqui dentro de mim. Diga ao Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Bendito Deus, Pai Santo, amado, te louvamos, te glorificamos, porque és Deus poderoso sobre toda a terra. Toma o meu irmão nas suas mãos, a minha irmã, a nossa vida, que ouvimos essa palavra, o Senhor está chamando. Quantas vezes nós nos cobrimos de tantos afazeres terrenos? Na tua casa. Ou no lugar que nós chamamos da tua casa, no tempo físico. E esquecemos do verdadeiro chamado, Senhor. Achamos que fazer a obra é arrumar uma cadeira, levantar uma parede, comprar um ar-condicionado, quando na verdade tantas almas estão morrendo, perecendo. E nós não estamos cumprindo o nosso chamado de viver Cristo, como Paulo falou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, de deixar o Senhor viver por nós. Não repartimos mais o pouco que temos com quem não tem nada. Pensamos em nós primeiro e o resto depois. Como os irmãos de Coríntios, quando iam cear, que pensavam só neles primeiro. Ah, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. O chamado é muito mais que isso. E quantos se orgulham do chamado, porque pregam muito bem, porque cantam ou tocam muito bem, quando na verdade o chamado não é para encher o nosso coração de orgulho. O ser usado pelo Senhor não seria para encher o nosso coração de orgulho e de soberba, mas para mostrar para nós o quanto somos dependentes e carentes do Senhor. Porque se não for o Senhor em nós, nada adianta. Então nos ensina a ouvir o seu chamado e a cumprir a sua vontade, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Olha, beijão no seu coração.